Mas esse texto diz que melhor é dar do que receber. Está implícito. O texto diz que Deus ama quem dá com alegria. O texto diz que quem semeia pouco, pouco vai ceifar, mas quem semeia muito, muito ceifará. Vou fazer um momento Malafaia aqui, só um pouquinho, pegando o gancho aqui dele. O texto diz que Deus é glorificado por causa do quê? Por causa da vossa koinonia, por causa da vossa generosidade. Infelizmente a maioria de nós sobe ao gasofilácio com o coração indignado quando sobe. Muitos não sobem com indignação também. Infelizmente a gente tem péssimos exemplos no mundo inteiro. No nosso país então nem se fala de mau uso daquilo que é trazido à igreja. Mas a igreja viva, que é a igreja lá de Atos, era uma igreja que sabia viver isso com alegria. A igreja onde as pessoas olhavam umas para as outras, não apenas interessadas em ver como estava a roupa, o cabelo, mas elas olhavam umas para as outras preocupadas em saber o que cada um estava precisando. E elas iam lá e atendiam as necessidades uns dos outros. Eu queria fazer uma pergunta para você, uma só. Quando foi a última vez que você agiu com generosidade? Não estou perguntando quando foi a última vez que você trouxe dízimo à igreja, oferta, nada disso. Eu estou perguntando quando foi a última vez que você foi movido no coração por generosidade. Isso é koinonia. Isso é marca de uma igreja viva. E por que eu estou fazendo essa pergunta? Porque quem tem que responder se a igreja está viva ou não, é você, sou eu, cada um de nós diante de Deus. E Deus está me perguntando aí, Wesley, você quer saber se você como igreja está vivo? Eu te pergunto, quando foi a última vez que você agiu com generosidade? Eu queria contar um exemplo, bobinho. Mas, às vezes, essas coisinhas bobinhas, elas mexem profundamente com a nossa vida. Quando eu fui para o seminário, eu já contei isso aqui na igreja algumas vezes, mas alguns detalhes e algumas circunstâncias quando eu fui para o seminário, a minha igreja não queria que eu trabalhasse em igreja nenhuma em São Paulo. Eu vim de Rondônia, Ariquemes. E existe vida além do Sudeste. Quando eu cheguei em São Paulo, as despesas do seminário eram muito maiores do que o meu presbitério tinha previsto. Eles não imaginavam, por exemplo, que a comida era particular, não estava incluso na mensalidade. Isso porque todos os seminaristas que antes tinham ido para Campinas. Em Campinas, naquela época, estava tudo incluso. Então eles imaginavam que era a mesma coisa. E não estava. Eles não imaginavam, por exemplo, que você tem um alojamento, mas você tem que pagar aluguel do alojamento. Nós pagávamos. Quem estudou lá no JMC sabe disso. E aí foi passando a primeira semana e eu liguei para o meu tutor e disse para ele, falei, rapaz, o negócio está ficando feio aqui, está ficando estreito. Ó, eu tenho que comprar comida todo dia, porque eu estou num apartamento que são 6 pessoas, mas quando eu cheguei lá, um veterano olhou para mim e falou, rapaz, aqui é cada um por si, e se você for crente, Deus por todos. Se você não for crente, você está sozinho. Teologia péssima. Seminário bom, mas teologia ruim. E o meu tutor não deu muita trela porque eu falei. E passou-se 1, 2 semanas e depois eu já tinha esgotado meus recursos. Eu liguei para ele e falei, viu, eu não tenho recurso nenhum. E eu não tenho de onde tirar, não tenho onde comer. O negócio está feio mesmo. Vocês não estão acreditando, mas está feio. E aí, com toda a sabedoria que Deus deu para ele, ele disse assim, meu querido, é o seguinte, se você não dá conta, vem embora. Ninguém falou que ia ser fácil. Foi, muito obrigado, Deus te abençoe também. Feliz Natal, quase que eu falei para ele. E eu lembro que eu tinha 75 centavos, era o resto do meu dinheiro. E um amigo meu, um amigo que eu fiz no ônibus indo para São Paulo, era amigo do Alcindo, pastor Alcindo, que era seminarista naquela época, lá na Zona Leste. E eu conversei com ele no seminário, ele disse, não, vou te levar numa igreja no final de semana, que está precisando de um pastor,
e de um seminarista, e eu vou te levar lá. Eu falei, ok, muito obrigado, eu preciso urgente. Mas não tinha coragem de contar para ninguém que eu estava sem dinheiro para comer. E era uma quarta-feira, dia de feira, e eu fui na feirinha que tinha lá do lado e vi que dava para comprar com 75 centavos. Deu para comprar uma bacia, com 50 centavos, uma bacia, uns 5 abacates. Fim de feira, tinha um monte de bacia lá, tinha um bem maduro, um quase maduro, e eu amo abacate, então eu saí dali, os 25 centavos que sobraram eram exatamente o valor de meio quilo de açúcar. Eu falei, tô no céu, vou comer abacate agora, tranquilo. Peguei o abacate, levei para casa e fiquei comendo abacate lá. E a generosidade dos meus companheiros, eles não conheciam esse termo. E eu também não era aquela pessoa mais simpática do mundo para poder de repente contar com a generosidade deles. Mas um dia com abacate foi bom. 2 dias com abacate já não tinha mais jeito, já estava ruim. Na sexta-feira com abacate eu não aguentava mais olhar para a cara daqueles abacates, embora que eu gosto até hoje de muito abacate. E no sábado com abacate, com fé em Deus, sabe o abacate passando em frente ao Habib's, sentindo o cheiro do Habib's, com abacate. E no domingo o Alcindo tinha combinado comigo encontrar com ele tinha deixado o vale transporte para mim, para eu poder ir, e ele ia me encontrar no metrô da Vila Matilde. E eu fui cedo, sem café da manhã, porque eu não falei, hoje eu não como abacate, vou me levar para comer em alguma casa e eu vou tirar a barriga da miséria hoje, vai ser uma bênção. Aí fui, dei aula na escola dominical, foi a igreja da Vila Buenos Aires, é onde eu conheci a mulher mais linda do mundo, e acabei me casando com ela, graças a Deus. E chegou a hora do almoço, um ex-boxeador, um presbítero bem grandão, fortão, negão, chegou, seminarista, vai almoçar comigo hoje. Eu falei, oh Deus bom, que bênção, rapaz. E pelo ânimo que ele falou que eu ia almoçar com ele, eu falei, vai ser o almoço. E quando eu cheguei na casa dele, eu senti um cheiro perturbador. E eu não queria acreditar naquilo, eu falava, Senhor, você só pode estar de brincadeira comigo. Mas o cheiro era inconfundível. E então quando veio para a mesa, que ele colocou aquelas 2 formas gigantes na mesa, era bacalhau. E eu odeio bacalhau com todas as minhas forças. Falei, Senhor, não é possível, o Senhor não está fazendo um negócio desse comigo. Uma semana comendo abacate, na hora do almoço, o Senhor me dá bacalhau. Aí eu fui com toda a discrição do mundo e peguei arroz e uma batata no cantinho da forma, porque eu não queria, eu não gosto nem do cheiro do bacalhau. Pus a batata e o Babi olhou assim, seminarista, bicho besta, rapaz, pega esse negócio direito, enfiou uma conchada lá e tacou o bacalhau no meu prato, que aquilo, meu estômago deu 2 giros assim, e falou assim, vem que tem. Foi terrível. E ele ainda garantiu o seguinte, falou, e à tarde, à noite, nós vamos jantar, depois do culto você vem para cá que nós vamos jantar, porque não é todo dia que um seminarista come bacalhau. Ele, não, de jeito nenhum, não é mesmo. E foi o dia do bacalhau. Mas à noite eu estava muito emotivo. Eu já tinha falado com Deus, Senhor, eu não sei o que esse povo vai fazer comigo, não sei se vocês vão ficar comigo como seminarista, eu não sei o que é, eu sei de uma coisa, Senhor, eu preciso que o Senhor faça alguma coisa para mim hoje. E terminou o dia, fui lá jantar, o abençoado do bacalhau, eu não aguentava mais aquilo. E depois o Babi, ele tinha um Monza, já bem velhinho, ele é um protético muito conhecido na cidade, um dos melhores protéticos do Brasil, recebeu o prêmio na Alemanha e tal. Ele me levou até o metrô e não tinha acontecido nada. Quando eu falo acontecido, vocês entendem. E quando eu estava indo, eu já tinha saído do carro, estava indo, ele falou, ô seminarista, volta aqui. Eu tenho um negócio para você aqui. Aí enfiou a mão no meu terno e pôs um dinheiro lá. E eu fui chorando a viagem do metrô inteira. E ninguém imaginava por quê. Porque naquela época, 50 era um negócio de outro mundo. E eu puxei só uma beiradinha, tinha umas 3 daquelas. E olhei o Senhor amado. E adivinha, no caminho para chegar no seminário tinha um Habib's. Rapaz, foi ali mesmo. Desci chorando do ônibus e fui pro Habib's. Eu falei, eu quero 30 esfirras, cara. Vou tirar.
Me dá 30 esfirras, que eu vou comer 30 esfirras hoje. Aí você fala, pastor, mas não foi nenhum carro, nenhuma moto, nenhuma casa, nada disso. Não, não foi. Naquele dia eu só precisava de esfirra do Habib's. Porque eu estava 4 dias comendo abacate. No dia que era para comer alguma coisa, me vieram com um bacalhau. Generosidade é uma coisa tão poderosa que vocês não imaginam quanto. Eu nunca mais vou esquecer esse homem, por causa de generosidade. Generosidade. O que nós precisamos na igreja? Você não precisa encher cofre da igreja não, que a igreja do Senhor Jesus nunca precisou de dinheiro. O que você precisa é olhar que tem gente necessitada do seu lado. E generosidade não tem a ver com você vender, talvez em algum caso até tenha, em você sair daqui e vender sua casa, mas talvez generosidade tenha a ver com você oferecer para alguém alguma coisa que ela esteja precisando hoje. Igreja viva é igreja generosa, é igreja que enxerga as pessoas, é igreja que sabe o que as pessoas estão precisando. E a gente tem o péssimo hábito de achar que a gente diz para uma pessoa, como Tiago diz lá, olha meu irmão, vou orar por você, vai em paz. Generosidade, irmãos, é isso que faz de uma igreja viva. Generosidade, koinonia não tem a ver com você vir aqui na hora do louvor e dar a mão para o outro, e se abraçar e cantar. Isso é bonito, para você tirar uma foto e pôr num quadro, mas não resolve nada na segunda-feira. Generosidade tem a ver com vida desprendida, tem a ver com a vida que entende que tudo que o Senhor colocou nas suas mãos, Ele colocou nas suas mãos como um senhor de uma casa que entrega na mão de um mordomo, e fala assim, ó, você que sabe onde está precisando mais, põe lá. Isso é generosidade. Generosidade é você distribuir o que você tem, não precisa ser dinheiro. Talvez é o ônibus, como o Tiago colocou, ele conseguia chegar mais rápido no ônibus e pegar o último ônibus, e outros não conseguiam. Daí ele teve a estratégia de ir lá, chegava, corria rápido, segurava, põe a mão no ônibus e falava, pode vir pessoal, escolha o lugar, entra, senta. Generosidade é compartilhar o que Deus me deu. Aquela igreja lá em Atos fazia isso, eles faziam isso, e por causa disso, eles eram uma igreja viva, porque eles anunciavam e viviam a graça, e porque eles viviam generosamente, eles cuidavam uns dos outros. A igreja cristã deveria sim ser a primeira instituição a extinguir, a abolir a fome. A fome, que é uma necessidade elementar da vida humana. Hoje nós estamos chegando a quase 2 bilhões de pessoas que vivem abaixo da linha da miséria. E o pior não é isso. O pior é que a maior porcentagem dessas pessoas ainda estão em países que estão profundamente cristianizados. O que está acontecendo conosco? Nós deixamos de ser uma igreja viva, infelizmente. Eu vou continuar, eu tenho mais 2 pontos, eu não vou fazer isso agora cedo, porque daí seria falta de generosidade com vocês. Mas eu queria convidá-los nesse momento, eu queria convidar os meninos para virem para cá, eu quero convidar você para orar. Nós estamos precisando orar, irmãos. Orar e pedir que Deus coloque estas coisas no nosso coração, porque no nosso ouvido Deus tem colocado semana após semana, mas no nosso coração muitas dessas verdades que nós temos aprendido aqui não têm descido. Eu quero convidar você a orar para que Deus vivifique a nossa igreja. Nós estamos precisando de amor, zelo e perseverança pela palavra de Deus, e nós estamos precisando de koinonia. Koinonia que anuncia para as pessoas do lado de fora daqui que a salvação não é por méritos, que a salvação é pela graça. Koinonia que anuncia para as pessoas que estão convivendo conosco que nós não somos melhores do que elas, não, muito pelo contrário. Koinonia que serve para dizer para as pessoas com as quais nós convivemos assim, olha, existe esperança para você. Sabe por quê? Eu sou a prova que existe esperança para você, porque Deus me salvou. E se Ele salvou um cabra ruim como eu, Ele vai salvar você também. Vai ser muito mais fácil do que salvar a mim.
E eu digo isso de coração, irmãos. Eu já disse isso aqui na igreja uma vez. Eu falei, eu tenho plena convicção que nós fomos alcançados pelo Evangelho primeiro. Sabe por quê? Porque se nós estivéssemos lá fora, nosso estrago ia ser maior do que os que estão. É por isso. Eu preciso sair daqui e dizer isso. Eu preciso dizer para os meus filhos que é importante vir à escola dominical. Eu preciso ser um exemplo para eles. Eu preciso dizer para os meus filhos que é importante ir à igreja. Porque a gente salva, vai para a igreja. Porque gente crente gosta da igreja. Porque gente que conhece o mínimo que dá para conhecer das Escrituras quer ir para a igreja para conhecer mais. Eu preciso que Deus atue no meu coração, para que eu seja generoso com os meus abraços, generoso com os meus sorrisos. O Tiago veio aqui e falou hoje várias vezes, nós precisamos sorrir mais. Nós precisamos ser generosos com os nossos olhares, com as nossas palavras. Eu disse essa semana para uma pessoa, falei, sabe qual é uma das coisas mais tristes da igreja hoje? É que nós não falamos a verdade uns para os outros. Nós não falamos. Nós falamos meias palavras e o outro tem que interpretar o que a gente está querendo dizer. E isso tem arrebentado com a gente. Eu vou falar, isso tem arrebentado comigo. Porque eu não sei se o que estão dizendo para mim é verdade, ou se estão querendo dizer alguma coisa que eu não estou conseguindo entender. Nós ficamos assim, irmãos, ruins, que até para dizer verdades, a gente fica tentando dourar a pílula. Não sei se você sabe o que é dourar a pílula. Antigamente, os remédios eles vinham nas cápsulas grandes, e eles eram, a grande maioria não é como hoje, que disfarça o sabor, para você poder ingeri-los melhor. Então lá no começo um certo cidadão resolveu embrulhar o remédio numa película dourada, para ver se ficava mais bonito e mais agradável para ser ingerido. A gente fica adorando pílula na igreja. Eu não preciso que você adore pílula comigo. Eu preciso que você generosamente diga a verdade para mim. Nós precisamos generosamente dizer a verdade uns para os outros, em amor. Chega de ficar com meias palavras. Chega de ficar fazendo de conta que está falando quando você não está falando. É preciso generosidade no olhar, é preciso generosidade no abraço, é preciso generosidade no falar, é preciso generosidade nos bens. Sabe por que você tem mais? Você que é rico, você tem mais para servir os que têm menos. Sabe por que você tem menos? Você que tem menos? Você tem menos para ser um instrumento de Deus, para dar oportunidade aos que têm mais, de demonstrar graça. São palavras de Calvino. Para quem acha que Calvino só pensava em política, ele pensava em amor e generosidade também. Na igreja sempre haverão os que vão precisar, e sempre haverá também os que vão poder dar. Isso numa igreja viva. Nós precisamos ser uma igreja viva, irmãos. O que vai encher a igreja não é um popstar. O que vai encher a igreja não é ativismo. O que vai encher a igreja não é um templo novo, embora isso seria maravilhoso. Mas o que vai encher a igreja é a igreja estar viva. Se a igreja estiver viva, é a última parte. Isso ia fazer parte da minha conclusão, porque é o último ponto meu, eu vou trabalhar ele à noite. Mas o que faz a igreja ficar cheia é quando o Senhor vê, opa, essa igreja está viva, eu vou acrescentar nela dia a dia gente que vai crendo. Eu vou mandar para lá, porque eles estão vivos, eu vou mandar. Você acha que Deus vai converter o coração? Porque quem converte o coração é Deus. Você acha que Deus vai converter o coração de uma pessoa e vai mandar ela para um lugar que as pessoas estejam mortas? Não vai. As igrejas ficam cheias quando elas estão vivas, e Deus manda a gente para cá, porque eles vão saber como cuidar, porque estão vivos. Então é para lá que eu vou mandar. De repente nós temos muita teologia, mas pouca vida, e por isso a gente está ficando um grupo pequeno.